Boa noite, bem-vindos ao Bela Saúde, 23 de junho. Como é bom estar aqui com você, ser recebida tão bem por você que está aí nos assistindo. E eu quero mandar um beijo hoje muito especial para uma pessoa que ela me ligou para falar que ela não perde um Bela Saúde. E que do Dr. Cerqueira, quando nós trouxemos o Dr. Cerqueira aqui, ela ficou muito emocionada de vê-lo falando. É a Célia Polegato. Célia, um beijo grande. Foi muito gostoso o nosso bate-papo no telefone. Fiquei muito feliz de saber que você assiste o Bela Saúde. Agora, quando a gente fala de beleza, estética, de saúde, é tudo junto e misturado. Não tem como você separar uma coisa da outra. Tudo faz parte do mesmo pacote. E de sorriso. Sorriso, gente, sorriso ilumina a vida. É tão bom você conversar com a pessoa te receber com um sorriso e você também sorrir para a pessoa, sorrir para a vida. E quando esse sorriso, daqueles dentes lindos, branquinhos, é melhor ainda, né? Então, nós vamos falar hoje de clareamento dental. E para isso, nós vamos estar recebendo aqui uma família de cirurgiões dentistas, que é a doutora Camila Nonato, doutor Sérgio Nonato. Eles vão estar aqui falando sobre esse tema, que é muito interessante. Muita gente tem medo, achar que o dente vai ficar fraco, tem sensibilidade. Então, daqui a pouquinho, a gente vai estar recebendo a doutora Camila e o doutor Sérgio. E tem mais gente hoje no Bela Saúde. Doutor, antes de falar, doutor Scudeler, boa noite. Você está muito bonito hoje. Gostei de ver da produção. Cris, gostou? Gostei, viu? Eu tô todo dia bonito, mas você tá mais bonita que eu. Tá linda. Ai, obrigada. Muito bem decorada. Salete, viu? Ele gostou da maquiagem hoje. Um beijo grande. Cris, nós estamos chegamos a 500 mil casos de mortes pelo Covid-19 e perto de 18 milhões de pessoas infectadas. E a ideia é falar hoje de uma terapêutica alternativa chamada de plasma convalescente. Nós vamos falar para vocês o que é isso, como isso vai ser aplicado em Matão, com a ajuda do Instituto Butantan. Matão é uma das cidades que vai ter acesso a isso. E para falar esse assunto, nós temos a hematologista doutora Fernanda Borges. Daqui a pouquinho você vai tirar todas essas dúvidas. Mas antes, não esqueçam, gente, hoje os prêmios estão incríveis. Nós temos uma massagem, uma cortesia da Elisete Siqueira, uma massagem que é uma drenagem, na verdade, chama drenagem da Renata França, que é a drenagem que os famosos fazem. E também temos um kit da Raiz, de um sabonete com vasinho com flor. Tudo isso vamos ser sorteados para quem assiste ou para o cliente Raízes. Então, não esqueçam, compartilhem agora o programa no seu Facebook para você estar concorrendo a vários presentes. E nós vamos para um rápido intervalo. Não saiam daí, voltamos já já. Estamos de volta agora no Bela Saúde. Aqui nós estamos recebendo a família Nonato, que são famílias de cirurgiões dentistas. É um prazer enorme recebê-los aqui. A Camila, que é como uma filha minha aqui. Estou muito feliz de estar com a Camila hoje aqui. O doutor Sérgio Nonato, que é um grande amigo da família também. Boa noite, Camila, tudo bem? Bem-vinda ao Bela Saúde. Boa noite, Cris. Boa noite, Cacá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Camila, eu sou dentista aqui em Matão. Eu comecei a trabalhar aqui fazem 2 anos. Eu atuo como clínico geral e especialista na área de dentística e estética. Eu me formei, terminei minha especialização no final do ano passado e agora já estou trabalhando bastante nessa área.
Gente, a Camila é super detalhista, né? Incrível. Com certeza, uma excelente dentista, porque acho que todo dentista tem que ter esse detalhe. Eu sempre falo boa noite aos dois, amigo de longa data, doutor Sérgio, doutora Camila, iniciando a vida odontológica já há um bom tempo. E bem-vindos ao programa, para a gente tirar umas dúvidas do pessoal que sempre tem, que seria interessante. Gostaria que o doutor Sérgio se apresentasse também. Boa noite, Cris. Boa noite, Cacá. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Então, eu já estou em Matão há 34 anos, já tenho um tempo na estrada aí, né? E minha área de atuação é cirurgia, reabilitação, implantes e faço também uma parte da clínica geral. Agora com a Camila chegando no consultório, eu passei essa parte de estética para ela, que ela tá bem treinada, bem capacitada. E então hoje eu estou aqui para falar um pouco até da área dela, que é a parte de clareamento dental, que a gente vai falar. E com muita satisfação, meu amigo Cacá, minha amiga Cristina. Bom, então nós vamos agora, nosso bate-papo com a Camila, né? Porque muita gente tem vontade de fazer um clareamento, mas não sabe como funciona, ou não sabe se pode fazer. Então, Camila, como que funciona o clareamento? Se todo mundo pode fazer, como que é? Então, Cris, o clareamento é um processo químico que acontece devido a géis clareadores, né? Esses géis, eles entram em contato com as estruturas dentárias e eles oxidam os pigmentos que estão ali encontrados, tá? Esses pigmentos, quando eles sofrem essa oxidação, eles são quebrados em partículas menores e o fato de serem quebrados em partículas menores faz com que ocorra o clareamento dos dentes mesmo, né? Ou seja, eles ficam mais brancos por um processo químico, vamos falar, que você usou o peróxido e foi clareando os dentes. Foi clareando, Essa vai ideia, quebrando né? as partículas. Para a pessoa entender lá, que às vezes a gente fala e não entende. E quais os tipos de clareamento que nós temos? Se o Sérgio quiser, ou você. Sim. Basicamente, a gente trabalha com 2 tipos de clareamento. Que um é o clareamento caseiro, é aquele cujo paciente faz o processo em casa, e o clareamento de consultório, tá? Os dois, então, utilizados os peróxidos, tá? O caseiro, uma concentração mais baixa, e o que é feito no consultório, uma concentração bastante alta. Então, basicamente, são esses dois. Alguns pacientes preferem o caseiro pelo fato do custo, pelo fato da comodidade de fazer a hora que quiser, enfim, e até pelo fator econômico, porque ele acaba sendo um processo um pouco mais barato. Mas a Camila sempre recomenda que é fazer melhor, os dois, Camila? né, Camila? Eu gosto bastante de trabalhar com clareamento associado, que é quando você faz uma sessão de consultório, né? Que é esse que a gente até tem na imagem, onde a gente faz o clareamento na clínica mesmo, o dentista mesmo faz no paciente. A gente faz uma barreira gengival na gengiva, né, para proteger os tecidos moles, e aplica o gel no paciente. Esse gel ele vai ficar agindo de 45 minutos a 1 hora, mais ou menos, e depois a gente tira o gel, passa geralmente um dessensibilizante ou antes ou depois da sessão, e depois a gente molda o paciente e continua com o clareamento caseiro, entendeu? Então ele faz uma sessão da clínica, que já vai dar um boom no clareamento, já vai dar uma boa clareada ali na sessão, e depois ele vai continuar com o procedimento geralmente por mais 2 semanas em casa. E quais os motivos, então, para a gente realizar o clareamento? Ou seja, por que a pessoa te procurou para clarear? Os motivos. Porque a pessoa chega no teu consultório e fala, doutora Camila, eu quero fazer um clareamento. Por que ela chega lá para falar para você? Porque ela tem que clarear, entendeu? O que aconteceu? Quais os motivos? Então, Cris, a maioria das pessoas que procuram é por questão estética mesmo, questão pessoal de estética, ver que o sorriso já está mais amarelado, entendeu? E muitas vezes também o próprio dentista acaba recomendando, né, o tratamento, porque às vezes a pessoa tem que fazer, por exemplo, uma faceta, vai fazer faceta só nos dentes superiores. Então a gente procura sempre clarear os dentes inferiores para chegar num tom e a gente conseguir fazer o procedimento estético no tom ficando igual, que já vai estar, entendeu? Ou até lente de contato, coroas, vários procedimentos. A gente sempre faz o clareamento prévio, né, aos procedimentos estéticos para chegar numa tonalidade legal
para colocar depois essa peça ou fazer essa faceta em resina, porque são tanto as peças quanto a faceta em resina não vão mudar de cor, né? Lente de contato, Lente de contato. Ocular. O que é isso, lente de contato? O que é a lente de contato? As lentes, basicamente, são procedimentos estéticos, a lente, né, propriamente dito, usado para pequenas correções no sorriso. Então, você pode alongar, mudar a cor do dente, enfim, mexer com a estética, né? Então, hoje é um procedimento muito usado. A gente vê aí muitos artistas, jogadores de futebol com esses sorrisos brancos, né, maravilhoso. Então, esses procedimentos são feitos basicamente através de lente de contato. É claro que previamente é feito um clareamento, então você chega numa cor, depois você aplica as lentes. Mas são películas, chega na cor, basicamente assim, é uma película de porcelana, hoje feito através do fluxo digital, que é tudo através de computador, enfim, faz-se o projeto. A gente tem por hábito até mostrar o projeto para o paciente, como vai ficar depois, entendeu? Aí então executa, vai lá e cola essas películas, como se fosse uma lente mesmo, 0,4 milímetro. Fica bem branquinho? Fica branquinho, fica. A gente consegue um resultado... O clareamento, às vezes, não vai chegar nessa tonalidade. Às vezes o clareamento não chega nessa tonalidade da lente de contato, entendeu? Eu acho que, enfim, só complementando, Cris, desculpa. Esse ficar branquinho, né? Tudo tem que ir da vontade do paciente querer e do bom senso do dentista indicar, tá? Porque a gente não pode exagerar, né? Isso, exatamente. A gente acaba vendo aí pessoas já de idade que, poxa, já não é condizente com a idade e ter aqueles dentes brancos. Então a gente acaba até segurando um pouco a onda, sabe? Mas, via de regra, você chega na cor que você quiser, tá? Então, basicamente, é isso daí. Ô, Camila, se vai lá no consultório, você usa concentração para colocar, né, o clareamento, é igual para todas ou tem concentração diferente de quando você coloca? Não, Cris, o clareamento de consultório geralmente é uma concentração única do produto, né, que geralmente é o peróxido de hidrogênio de 37% a 40% que a gente trabalha. Já o caseiro, a gente tem de 10% a 22%, né, do peróxido de carbamida, que é geralmente o que eu indico na clínica. Vai variar muito da avaliação que a gente vai fazer com o próprio paciente, entendeu? Se o paciente já chega no consultório falando que tem uma sensibilidade, a gente vai trabalhar com uma porcentagem menor do gel, porque o risco da sensibilidade é menor, entendeu? Então, a gente consegue controlar de acordo com cada tratamento. Eu costumo não passar géis com alta concentração para evitar essa sensibilidade, né, esse risco de sensibilidade. Eu costumo trabalhar com gel de 10% a 16% no máximo. Concentração menor. Concentração menor. Deixa um tempo maior em casa, entendeu? O paciente fica um tempo maior até, e o risco da sensibilidade acaba sendo menor. Se eu for fazer em casa, eu vou ter todo dia, como que é essa sua indicação? Quantas vezes que eu tenho que fazer? Como é que aplica? Como é que aplica? Como que é diário, é semanal? Como que aplica em casa, no tratamento o clareamento caseiro, o que a gente faz a primeira consulta o paciente a gente faz uma profilaxia, né, faz uma limpeza prévia na boca do paciente, nos dentes. A gente vai moldar o paciente, fazer uma moldeira para ele, né, uma moldeira de silicone que ele vai usar em casa. Ele vai fazer a aplicação do gel na casa dele. Vai variar aí o gel que eu passo, às vezes eu peço para dormir, ou às vezes de 4 até 6 horas durante o dia. Todo dia? A gente costuma passar todo dia. Se o paciente começa a relatar uma certa sensibilidade, a gente vai tendo meios vai espaçando, ou aplica um dessensibilizante, ou então pede para o paciente fazer um dia sim, um dia não, um tratamento, entendeu? Mas, geralmente, a gente pede todo dia, porque é um tratamento que já é um tratamento um pouco mais longo do que o de consultório, entendeu? Porque o de consultório, o paciente faz uma sessão de consultório, volta daqui 5 a 7 dias, né, geralmente, faz outra sessão, não tem que ficar fazendo todo dia. Já o caseiro, geralmente, dura umas 3 semanas, o tratamento, entendeu? Então, ele aplica o gel na plaquinha e faz
vai fazer da forma que a gente pedir, né? De acordo com a concentração do gel, de acordo com o que for conversado. A necessidade do paciente. Exato. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo. A gente vai voltar com a doutora Camila, com o doutor Sérgio Nonato aqui. Não saiam daí, voltamos já já. Não esqueçam de compartilhem agora o programa no seu Facebook para estar concorrendo a presentes, tá? Sorteios daqui a pouquinho. Somos a Raízes, farmácia de manipulação de Matão. Olhar para a nossa história nos faz ter certeza de que estamos no caminho certo. É preciso olhar para frente, criar o novo para fortalecer a nossa essência, preservar a nossa tradição. Em 31 anos de história, se aprende muito que a fórmula para se ter uma vida longa e feliz exige uma boa dose de individualização, ciência e amor pela vida. E nessa receita, o ativo fundamental é olhar sempre à frente. Nós somos especialistas em você. Raízes, 31 anos. Estamos de volta aqui no Bela Saúde. E, doutora Camila, você falou que tem pacientes que têm mais sensibilidade. E se mesmo diminuindo a concentração, ele continua tendo sensibilidade e alguma dor e te reclama, o que você faz? Então, Cacá, uma das formas de evitar essa sensibilidade é através dos dessensibilizantes, né? A gente já faz essa aplicação no tratamento de clareamento de consultório, a gente já faz essa aplicação prévia ou pós o clareamento. Na própria clínica. E isso, por ser já um produto que é mais concentrado, uma concentração mais alta, então a gente já faz para evitar a sensibilidade. Agora, no caso do clareamento caseiro, geralmente eu peço para o paciente fazer o uso de uma pasta com dessensibilizante, né, que a gente tem várias no mercado, ou então também dou uma seringa de dessensibilizante em gel, que ele faz a aplicação na própria moldeira, antes ou pós o clareamento, 10, 15 minutinhos. Isso aí alivia bastante a sensibilidade, né? E assim, hoje em dia a gente consegue controlar. Antes a gente ouvia muita gente reclamar de sensibilidade durante o clareamento. Hoje a gente já tem várias formas de controle dessa sensibilidade. Ô, Camila, você falou uma coisa interessante, que antigamente a pessoa reclamava muito de sensibilidade. Outra coisa também que antigamente se ouvia muito falar de clareamento a laser. E hoje não é mais a laser. Como que é? Para você ou para o Sérgio? Quem que vai responder isso? Não, eu posso responder isso daí. O clareamento a laser, lá atrás, a hora que começou a falar em clareamento, o pessoal fez a utilização do laser e com o tempo foi chegando à conclusão que aquilo não modificava muito o resultado final. Que o que clareia, na verdade, é o peróxido, tá? Então, alguns continuaram usando, mais como assim, uma ferramenta de marketing e tal, mas hoje é provado, né, cientificamente que não altera o resultado, pelo contrário, acaba até prejudicando, sabe? Ou seja, o peróxido é melhor. Não, os dois utilizam. Só que quando você faz o laser, fazia o laser, você potencializava o peróxido, entendeu? Isso causa um dano para o par, entendeu? Então, hoje a gente vê na literatura que já está mais que provado que não é indicado, tá ok? Então, não se usa. Hoje é mais marketing mesmo. Marketing, tá? Né? E, doutora Camila, nós vamos fazendo e aí o profissional diz assim, hoje não pode tomar vinho. Pô, chateou, já não dá certo mais. Não pode tomar café. Pô, chateou. Refrigerante, corantes. E aí, o que deve ser evitado? Isso aí também é uma coisa que se falava há muito tempo atrás. Os dentistas pediam essa restrição alimentar, né, de produtos com corantes, café, vinho. Pessoas que fumam até pediam para evitar fumar, né, durante o tratamento. Hoje a gente já sabe que isso daí também não interfere no tratamento, entendeu? No resultado final. No resultado final. O que acontece é que, assim, esse tipo de substância, de alimento, eles vão causar um manchamento natural no dente. Mas eles... Não é por causa do clareamento. Não é por causa do clareamento. Uma pessoa que fez clareamento, mas continua com esses hábitos depois, a chance dela
dela... É a recidiva. A duração do clareamento dela, do resultado, vai ser menor do que alguém que não consome esse tipo de alimento, entendeu? Fica Ou que não mais fume. tempo o dente branco se Isso. consumir menos esses alimentos. Exato. Então vai ficar menos. Mas a gente já sabe que, assim, na hora do clareamento mesmo, eles Não interfere. não interferem. Entendeu? Não interferem, porque são manchas externas que eles causam. Isso a gente consegue remover com uma profilaxia, com uma boa escovação em casa, entendeu? Não vai interferir ali na hora do tratamento. E, doutor Sérgio, e quando as restaurações com clareamento prejudica alguma coisa ou tem relação? Não. Na verdade, assim, não prejudica, mas também não vai alterar a cor. Então, existe uma expectativa do paciente achar que ele vai clarear os dentes dele, ele está lá cheio de restauração na face anterior dos dentes. Então, a gente tem que explicar, deixar muito bem claro que o clareamento não vai clarear a resina, não vai clarear a porcelana. Então, isso daí eu procuro deixar sempre bem claro. Então, pode-se fazer o clareamento, esse tipo de paciente, desde que ele também esteja ciente que ele vai ter que, no futuro, trocar essa restauração. Então, senão ele vai ficar com o dente de uma cor e a restauração de outra. Seria os dois juntos, Os né, dois doutor? juntos. Isso é um procedimento que tem que ser feito junto. Não adianta clarear o dente e deixar aquela Você restauração vai ficar amarela. bicolor ali, Isso, tá, exatamente. vai ficar com duas cores no dente. E mesmo a porcelana. Tá? Então, se o cara tem alguma própria lente de contato, né? Já tive situações de o cara colocar uma lente de contato e depois resolver clarear, e aquela lente é uma cor muito mais escura, porque foi feito de acordo com a cor do dente dele agora. Agora, quer clarear, tem que trocar ela também. Então, tem que ter ciência disso. Geralmente o que é feito é o clareamento antes, né? A gente até procura esperar um prazo aí de 10 dias depois que termina o tratamento, para depois fazer a escolha da cor, fazer as novas restaurações. Então isso que eu ia fazer uma pergunta. Então, primeiro Clareia. e depois... Então, primeiro passa com a Camila, depois Sim. passa com o doutor Sérgio. Geralmente a gente clareia primeiro porque a gente vai conseguir ter noção da cor que vai ficar realmente o dente, entendeu? Porque o dente tem um limite, ele não vai clarear para sempre. Então, vai chegar no limite, depois você vai fazer a escolha da peça que você vai colocar ou da resina que você vai usar, entendeu? Porque às vezes você escolhe a cor primeiro da peça e depois o seu dente não chega naquele tom, entendeu? Então, a gente sempre faz primeiro. E Camila, também serve para o Sérgio. Clareamento enfraquece os dentes. Qual que é? Mito ou verdade? Não, é mito. Então, é mito. É mito. Eu costumo até falar para meus pacientes, se fosse alguma coisa que causasse algum dano, né, não teria licença para se vender da forma que é vendida. Então, assim... Sempre importante perguntar, isso, porque fica na mídia, é uma eu dúvida. costumo sempre citar que nos Estados Unidos o paciente compra na gôndola da farmácia. É claro que numa concentração bem baixa, mas lá o cara vende um kit na gôndola da farmácia. Entendeu? Você está falando disso, de vender na farmácia ou na internet falar se enfraquece ou não? Tem o tal Dr. Google, né? E se você entrar lá, você vai ver um monte de receita de como clarear os seus dentes. Até coloquei lá, nossa, apareceu um monte. Sim. Apareceu bicarbonato de sódio, apareceu esse carvão ativado. Isso funciona? Não funciona. Na verdade, esse tipo tanto carvão quanto bicarbonato, eles são um mecanismo abrasivo, né, que acontece ali. É uma coisa mecânica. Esse faz mal, esse desgasta o dente. Esse faz mal, esse desgasta o esmalte do dente, entendeu? Pode usar um período longo, né? Sim. Vamos falar assim, a pessoa vai usando. Vai, piorando. Na verdade, ele vai remover manchas, né? Se usar ele vai remover ele remove o esmalte. Não vai mexer com a cor do dente, aquela cor que sugere e se indica o clareamento. Não vai entrar nos pigmentos, não é uma reação química, é uma reação mecânica, é diferente, entendeu? É uma reação ainda mais com a força da escovação, ainda é pior ainda, porque daí você pega o carvão ativado, que nem estão vendendo pastas de carvão ativado, você coloca na escova e faz o movimento da escovação, é pior ainda para acabar com esse esmalte, mais entendeu? abrasivo, é mais abrasivo ainda. Mais esmalte. Ele vai tirar aquele esmalte natural do dente. Ele corre o risco de remover esse esmalte, entendeu? Causar uma sensibilidade, causar danos que não são reversíveis. Viu, gente? Então, aquelas receitinhas do Google que hoje eu coloquei lá, apareceu um monte, não é aconselhável. Então, realmente não é, né, doutora? Não é. E a pessoa fez um clareamento. Tá legal, ficou dentinho
bem branco, a pergunta, eu vou antecipar uma questão aí, ficar aquele dente branco dos famosos, a gente acabou pincelando lá atrás, mas acho que é importante frisar, é muito difícil, depende de cada pessoa, ou vamos ter que usar como é que você chamou aí? A lente ocular, na verdade dental. Lente dental. Então, existe assim, cada tipo de dente responde de uma forma, tá? Então, a gente tem pacientes que chegam, por exemplo, os dentes mais acinzentados, você pode fazer várias sessões, você nunca vai chegar numa cor branca, que é a expectativa do paciente. Qualquer idade pode fazer clareamento? Qualquer idade pode fazer. Não tem contraindicação. Dos 15 anos, né, sim. É que a gente já está pensando em... É claro que criança não, né? Não, a partir dos 15 anos. Criança... Geralmente a gente fala a partir dos 15 anos. A maioria das crianças não precisa. Não precisa, né? Então, a criança, partir... assim, adolescente... A gente E grávida pode fazer? Então, grávida não tem nada comprovado cientificamente, mas, poxa... Por garantia? Por garantia, né? Se é um procedimento estético que pode postergar, né? Que pode deixar mais para frente, a gente prefere evitar. Até tanto para grávida quanto para... A grávida, ela já tem... Para quem está amamentando, né? A grávida já tem a tal da gengivite gravídica, que ela já é uma inflamação causada pela alteração hormonal. Se então, se você vai lá e joga piora. um gel clareador em cima daquilo, quer dizer, você acaba prejudicando. Então, faz depois, né? A hora que o neném nascer, faz, né? Ô, Camila, quem mais procura para fazer esse clareamento? Mulheres ou homens? Ou é meio... Não tem diferença? Pelo menos lá na clínica, eu acho que é bem meio a meio, viu? Meio a meio? Bem meio a meio. 50-50. E a pessoa fez o clareamento. Quanto tempo dura esse resultado? Isso também vai depender do que eu já falei. Vai depender dos hábitos alimentares, se a pessoa fuma, tudo isso daí, entendeu? Geralmente dura aí uma média de 1 ano. Só que se uma pessoa consome muita Coca-Cola, muito vinho, muita coisa com corante, a chance de durar menos é maior. Aí pode repetir daqui 1 ano, você dá um tempo, ou pode, assim que ela sentir, daqui 6 meses, Camila, eu quero fazer de novo. Pode ou tem que dar um tempo? A gente procura esperar pelo menos 1 ano para fazer uma manutenção, né? Na verdade, a gente nem acaba fazendo todo o clareamento, assim, o tanto de seringa que geralmente a gente passa. A gente faz uma manutenção, porque também o paciente, a partir do momento que ele fez uma vez, eu acho que ele não vai querer que o dente volte no tom, no primeiro, né? No tom antigo. No tom Como antigo. todo procedimento... Então vai sempre fazendo uma manutenção. Como todo procedimento estético, né? Eu acho que é tudo. O cara cuida do cabelo, cuida da unha, é mais ou menos por aí. Eu acho que o clareamento ele veio nessa vibe da estética. Saudável, né? Então, acho que hoje todo mundo quer um sorriso bonito e faz parte você ter um sorriso da vida. Acho que uma estética. É uma estética. Você chegar com um sorriso bonito já dá uma impressão melhor, né? De qualquer pessoa. Agora eu queria fazer uma pergunta para o doutor Sérgio, que a gente já está com quase o tempinho esgotado, que o Marcão já está olhando. Mas é uma pergunta assim, não de clareamentos. Até que eu falei para a Camila, Camila, eu estou perguntando na farmácia o que gostariam de saber do dentista. Uma pergunta que todo mundo perguntou, Sérgio, na farmácia, que foi assim, mais perguntaram lá. Quantas vezes por dia eu tenho que escovar o dente? E se tem que colocar muita pasta na escova, se tem que colocar pouca pasta... Como que é isso? Pergunta prática, boa. Pergunta prática do dia a dia. Sempre é válido. Isso daí as pessoas acham, né, que sabem escovar e sabem cuidar dos dentes. E não é bem assim, né? A escovação ela tem uma técnica, todo dentista deve passar esse procedimento, porque muitos pacientes chegam no consultório, às vezes com 50, 60 anos, você orienta, o cara fala, porra, mano, nunca ninguém me explicou isso, né? Então, basicamente assim, a técnica, o cara tem que ter uma técnica, tá? Então, como você falou, o próprio Dr. Google aí, se você procurar, você vai achar uma técnica adequada, ou o dentista vai te orientar. Agora, quanto à quantidade de vezes que o paciente tem que escovar. Basicamente, Cris, comeu, vai ficar um tempo sem comer mais nada, escove seus dentes, tem que escovar. Após as refeições. Após as refeições. 3 vezes por dia, pelo menos, né? De manhã, à noite. Comi uma carne, daqui a pouco eu vou comer um bolo, vou escovar 2 vezes. Não, acaba direitinho, você vai ficar, aí você vai, escova. E antes de deitar...
E a pasta? Quanto mais pasta, melhor? Não tem nada a ver. O creme dental não tem nada a ver com a escovação. O que faz a limpeza é as cerdas, é o paciente tomar o cuidado de trocar essa escova, né? Cada 30 dias, né? Trocar a escova. E uma coisa que eu vi muito interessante, agora nessa época do Covid, se você teve Covid, você tem que trocar a escova, porque... Com mais frequência. Com mais frequência, né? Sim. Falei que é muito bom receber aqui, né, a família Nonato. O Sérgio, ele tá aqui, gente, babando na filha. Que coisa mais linda. Olha, é verdade. Os olhinhos dele é de felicidade. Os olhinhos dele estão brilhando. Parabéns pela filha linda, que a gente já sabe que eu amo. Obrigada. Eu sou muito feliz de tê-la como amiga, de ter vocês na nossa família. Muito bom. Sérgio, eu queria que você deixasse um recadinho para quem está em casa nos assistindo depois da Camila. Algum cuidado com a odontologia, como que tem que ver. E, Camila, depois eu queria também que você falasse aonde é o seu consultório também, aqui, deixasse recadinho em casa. Foi muito bom tê-los aqui, viu? Muito obrigada, tia. É sempre bom trabalhar com o filho, né? Assim, eu tinha essa expectativa e está sendo bem bacana. Mas, enfim, o que eu posso deixar de sugestão ao telespectador procure seu dentista, não deixe de visitar a cada 6 meses, faça uma consulta de rotina e escove os dentes, procure aprender a forma de escovar, troque a escova, use fio dental, passe fio dental, que muita gente não usa o fio dental. E o fio dental é imprescindível, não tem como você fazer uma higiene sem usar fio dental, entendeu? Então é imprescindível. Então, e consultar o dentista, é isso que eu sugiro. E assim, agradecer ao convite de vocês, Cris, Cacá, muito obrigado, tá bom? E estamos sempre à disposição. Muito obrigada, Cris, muito obrigada, Cacá. Sobre a clínica, ela fica para baixo da Unimed, perto da sua farmácia, pertinho da farmácia, ali na Afonso Macanhã. Quem quiser conhecer, vai lá no consultório, a gente vai estar à disposição para vocês. E muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos, né, Escudeira? Muito bem-vindos ao Bela Saúde e voltemos outras vezes. Com certeza. Obrigada, viu? Sim, Cacá, podemos voltar. Falar de outros temas é bacana. Eu acho que é sempre pertinente. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com a doutora Fernanda Borges. Nós vamos falar daquele plasma que agora está sendo muito usado no Covid, que é o plasma convalescente. Eu não sabia sobre isso, nós vamos aprender muito com a doutora Fernanda, né? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, no Bela Saúde, mas não esqueça de compartilhar. Voltamos já já. Laboratório São Francisco. Confiança e credibilidade em diagnósticos laboratoriais. Tem como política da qualidade prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e o bem-estar das pessoas, prezando pela qualidade no atendimento e com a mais avançada tecnologia e gestão laboratorial, garantindo melhor e mais seguro serviço em análises clínicas. Laboratório São Francisco. Excelência em diagnósticos laboratoriais. Estamos de volta agora aqui com a doutora Fernanda, de novo aqui no Bela Saúde. É sempre muito bem-vinda, doutora, aqui. Aprendo muito. Além de ser linda, falei que ela enfeita o programa aqui, muito linda, eu estou encantada com ela. E, doutora Fernanda, antes da gente começar o nosso bate-papo sobre plasma convalescente, eu gostaria de colocar um vídeo para explicar para a pessoa que está lá em casa o que é o plasma.
Doutora, eu gostaria que a senhora explicasse o pessoal que está em casa nos assistindo o que é um plasma convalescente. Bom, o plasma, primeiro de tudo, como você mostrou no seu vídeo, né? Quando a gente faz uma doação de sangue, o nosso sangue ele é centrifugado e ele é dividido em 3 partes principais, que são os hemocomponentes, que a gente chama, né? O plasma, o concentrado de hemácia, que é a parte vermelha do sangue, e o concentrado de plaquetas. No plasma é onde estão concentradas as proteínas do nosso corpo, e principalmente é a parte mais líquida, né? E principalmente os nossos, nesse caso, o que mais interessa pra gente é os anticorpos. Então, o plasma convalescente nada mais é do que o plasma de um doador que já teve a Covid-19. Então, ele é rico em anticorpos contra a Covid-19. E a gente usa esse plasma na tentativa de tratar pacientes que estão ainda lutando com a doença, que ainda não tiveram tempo de produzir os seus próprios anticorpos. Plasma convalescente é um nome bonito, porque a gente, no começo da pandemia, ou mesmo lá no passado, é uma técnica que foi pensada, e eu nunca tinha visto esse termo, particularmente convalescente. Tem isso de um cara que se convaleceu, Sim. respondendo à doença, está vivo, portanto, Exatamente. E é o que funciona. E Matão já pode utilizar esse tratamento? Nós estamos fazendo isso aqui? Então, a gente está terminando uma conversa com o pessoal do Butantan, a gente deve estar recebendo a nossa primeira quantidade de plasma de convalescente agora até o final da semana. Foi uma iniciativa do hospital e a gente criou, existem critérios, né? Não é qualquer pessoa que é candidato a receber esse plasma, né? E sim, nós vamos começar a fazer aqui no hospital, provavelmente até a semana que vem. Então, Coletas também vão fazer aqui em Matão? Não. A coleta precisa de uma estrutura de banco de sangue, né? Para ser feita. Então, o plasma que a gente vai usar aqui já foi coletado pelo Instituto Butantan. Parece que a pessoa do Butantan hoje me informou que Araraquara está fazendo coleta, no banco de sangue de Araraquara, mas Matão não, a gente vai só usar o que a gente recebe do Butantan. Para os possíveis doadores, quem seriam esses doadores? O doador, né, o ex-paciente com a Covid-19, que é um candidato a doar o plasma, ele segue os mesmos critérios para uma doação de sangue comum. Tem entre 16 e 18 anos, entre 18 e 60 anos, ser rígido, né? E no caso do plasma para Covid, ele tem que ter terminado os sintomas da Covid-19 há mais de 14 dias. Então, importante, há mais de 14 dias sem sintomas de Covid. Isso, ele tem que ter o exame do PCR positivo, ele tem que ter o exame do cotonete positivo e tem que ser homem. Então, e por que ser homem? Porque, a infusão do plasma, a transfusão de plasma, ela tem os mesmos riscos de uma transfusão de qualquer hemocomponente, né? Então, é lógico que a gente sempre tenta minimizar, tanto quando a gente transfunde outras coisas, mas no plasma de convalescente a gente tenta fazer isso de forma ainda mais rigorosa, né? Existe uma complicação de transfusão de sangue que acontece, que chama TRALE. É uma sigla em inglês que significa injúria pulmonar aguda relacionada à transfusão de sangue, tá? O TRALE, ele acontece quando a pessoa que doou o plasma, ela tem no seu plasma anticorpos anti-HLA. O que é o HLA? O HLA é o antígeno de histocompatibilidade. É o antígeno que a gente usa para saber se a minha medula é compatível com a sua. E o que acontece com as mulheres? Ao longo da vida fértil delas, né, elas vão tendo filhos e todas as vezes elas se expõem a antígenos HLA diferentes, que foi o que a criança desenvolveu a partir da genética paterna e não da mãe. Dentro do corpo dela. Isso, e aí ela começa a criar esses anticorpos anti-HLA. A gente sabe que mulheres que são multíparas, né, que têm 3 ou mais gestações, elas têm um risco muito maior de desenvolverem esses anticorpos. E a gente sabe também que pacientes com lesão pulmonar já de base também têm um risco aumentado de fazer TRALE. Então, por esse motivo, as mulheres, para não correr o risco de ter tido um aborto sem saber, de ter tido contato com algum antígeno HLA desconhecido, elas foram excluídas. É só homem. E você me disse assim que a partir de tem 15 dias sem sintomas. Mas tem um prazo, vamos supor, daqui um mês. Para eu colher. Colher 2 meses. Olha, eu tive Covid. Esse doador. Vamos supor, não teve. Mas vamos supor, chega um homem e teve Covid há 2 meses. Ele também pode ser um doador ou tem um limite de tempo? Não, ele pode ser um doador.
quando você vai usar o plasma, vai fazer um procedimento para a coleta desse plasma, você vai titular quanto que esse paciente, esse doador, tem de anticorpo, né? E aí, de acordo com o título, às vezes o paciente tem um título muito baixo, aí não é conveniente, né? Mas isso aí é visto caso a caso. Se o paciente teve Covid e foi vacinado, melhor ainda, porque provavelmente o título de anticorpo vai ser ainda mais alto. Então faz um exame pré para ver quanto que ele está de anticorpo. Exatamente. Então, vamos captar. Eu tive Covid há mais de 2 semanas. Eu estou assintomático. Sim, assintomático há mais de 2 semanas, provando que eu tive Covid com um PCR positivo prévio. Exato. São dados específicos. E eu chego lá para doar, eu vou fazer mais o quê? O que a pessoa vai me fazer? Mais Fui lá no Banco de Sangue Araraquara para fazer. Quais são? Na verdade, assim, você chegando no Banco de Sangue? Em Araraquara, exatamente, eu não vou saber te falar como funciona. Tá. Mas vamos supor, como que isso funcionou no princípio, né? A gente dosava o título de anticorpo de todos os doadores. Hoje, você chega, e a coleta é feita geralmente por aférese. Então, o que é a aférese? Pega uma veia sua, primeiro, passou em todos os testes, viu que você está apto, independente Entrou desses outros critérios, positivo, né? okay. Você não tem doença de base, você pode doar sangue. Você vai ser ligado numa maquininha de aférese. O que é uma máquina de aférese? É uma máquina que sai o seu sangue, passa por ela, extrai apenas o seu plasma e te devolve o resto. A partir do momento que você tem essa bolsa pronta, a gente consegue titular o anticorpo. Entendi. Então você já doou, vai Isso. embora. Aí eu vou ver se aquele é um bom ou um ótimo. É um bom ou não plasma convalescente. E assim, o plasma, independente de ser usado para COVID, ele tem outras funções, né? Sim. Então, assim, se o seu título for baixo de anticorpo, isso não significa que foi... Que vai ser descartado. Exatamente. Não vai ser, pode ser usado... Pode ser usado para outra finalidade. Na verdade, eu acho que como utilidade pública, a doação de sangue sempre foi bem-vinda. Não tem nenhum risco nenhum para a pessoa que quer ser doadora, que passou pelo Covid, ou não, se quiser fazer doação de sangue, eu acho que sempre bem-vindo, porque o pessoal está com muito medo. Vou fazer de sangue, doação de sangue, tem muito Covid por aí, é perigoso ir até um banco de sangue, doutora? O risco existe, né? Não só de ir ao banco de sangue, mas de ir no mercado. Eu acho até que o banco de sangue é o menor dos problemas. Vai ter todo o protocolo de proteção. Exatamente. E diminuir a doações de sangue? Diminuiu muito com a Covid. Muito com a Covid, porque as pessoas não sabem se vacinada, se não vacinada, se já teve, como que faz para doar. E por medo de sair de casa, né? Eu acho que a principal razão é o medo de sair de casa. Mas, assim, é extremamente importante, porque o que acontece? Politrauma não parou, né? Cirurgias oncológicas, elas têm que continuar, apesar de ter diminuído muito por conta de outras questões. Os tratamentos de leucemia. Exatamente. Tudo Então, que a gente usa, né? Os hemofílicos. Exatamente. Todo esse pessoal precisa do sangue e o sangue não é feito em laboratório. Não. Só pega de ser humano. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. É sempre gostoso conversar com a doutora Fernanda aqui. Eu tenho uma aula aqui com ela, é muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo. Não esqueçam de compartilhar agora o programa no seu Facebook, que hoje nós temos muitos prêmios legais aqui. Voltamos já. Não saiam daí. Você se preocupa com a sua saúde? Ou só se lembra dela quando não se sente bem? Pensando em você, a H-Saúde visa sempre o bem-estar e a saúde de seus clientes. Disponibilizando atendimento médico, hospitalar e cobertura em todas as especialidades. H-Saúde. Seu plano, seu hospital. Estamos de volta aqui no Bela Saúde. Não esqueçam de compartilhar o programa agora no seu Facebook para estar concorrendo a presentes. E agora nós vamos continuar aqui sobre esse assunto plasma convalescente, que o nome é até bonito, né? Mas eu não conhecia. E, doutora, agora nós vamos àquela parte que todo mundo quer saber. Como que é feito esse tratamento desse plasma convalescente numa pessoa infectada do Covid? Então, primeiro, a gente tem que selecionar quem é o receptor, né, adequado para esse plasma. A princípio, o trabalho do Butantan e o trabalho em outros países, Estados Unidos, Argentina, eles foram feitos com pacientes idosos,
com comorbidade. Então, era maior que 60 anos. A gente trouxe até 72 horas de sintomas. Então, importante. Até 72 horas. São 3 dias de sintoma. A gente tentou trazer isso um pouquinho, como nós estamos trazendo isso para cá, neste momento da pandemia, e a gente está tentando trazer para uma realidade que é a atual. Né? A atual, o que a gente tem? A gente tem uma porcentagem muito maior de paciente jovem internado, né? De 45 a 55 anos, que é a fase que está sendo vacinada agora, que é o pessoal que está sem vacina. E a gente também tem uma dificuldade de ter um PCR positivo no 3º dia de sintoma. É a logística nossa do Brasil, né? Não é tão simples como a gente gostaria. Os exames de PCR, na verdade, Isso. E a logística difícil de estar pronto. Assim, se você faz o exame quem já fez sabe, leva 2 dias para ficar pronto, né? Hoje existe o teste do antígeno, que é mais rápido, mas ele não está disponível em todos os lugares, né? Então, a gente tem esse entrave. Então, quem a gente vai incluir aqui em Matão para ser um possível candidato a receber o plasma? São os pacientes acima de 45 anos ou que tenham comorbidades. Quais são essas comorbidades, né? Paciente imunossuprimido, paciente diabético, né? Paciente hipertenso, qualquer cardiopatia e obesos. A princípio são essas. São esses princípios. Esses pacientes terão, para a gente fazer, que estar internados? Não. Então o paciente ele teve o diagnóstico dele de COVID, ou ele procurou o pronto-socorro, eles procuram. Há muitas farmácias aqui em Matão mesmo já orientam, procura o pronto-socorro. Né? Às vezes não precisa, não está sentindo nada, né? Vai para casa. Mas a partir do momento que ele procura o pronto-socorro, ou que ele chega até nós, esse tratamento vai ser oferecido. Né? Ele vai ser oferecido, o paciente vai ser esclarecido sobre o risco e o benefício. Ele vai assinar um termo de consentimento de que ele está ciente desses riscos e desses benefícios que a gente espera, e a gente vai fazer a nível de pronto-socorro mesmo. Porque no começo, né, esse tratamento era fase experimental, né? Acho que é por isso que tem isso, na verdade é assim. Na verdade, termo de consentimento, até para você receber sangue, o correto é você ter. Então, por exemplo, se eu vou fazer quimioterapia num paciente com um protocolo que já é muito bem estruturado, eu tenho que oferecer para ele um termo de consentimento. Então, isso não é porque é experimental. O que a gente tem do plasma convalescente é que os primeiros estudos foram feitos com pacientes graves, tá? Então, foi testado em UTI e a gente não teve um benefício mostrado. E aí, o que a gente percebeu? Né? Eu me incluo no meio científico, das né? No meio o que o ser humano, os estudiosos, os trabalhos mostraram. Exato. Você. Não, eu só, graças a Deus, as informações chegam e a gente consegue usar, né? Tem gente muito grande estudando bastante, né? Mas a gente percebeu que os estudos mostraram que tem uma maior viremia. O vírus ele está mais alto no começo da infecção e depois o que a gente tem mais é uma reação inflamatória. Então, foi proposto, usar esse plasma no início da infecção para evitar que atinja esse pico de viremia e inflamação tão elevados. E, assim, diminuir a mortalidade e as internações. Então, você está me dizendo, já viram resultados positivos dessa turma mais jovem? Começando até 72 horas, que foi o que foi feito. Já teve resultado? Sim, a gente tem estudos da Argentina, estudos nos Estados Unidos que mostraram benefício tanto em redução de mortalidade quanto diminuição de internação. Então, fazendo um resumo final, eu vou ter esses pacientes em fase inicial de doença, com comprovação de que é COVID, todo o quadro. Exato. E eles tendo um grupo de risco grande em fase inicial da doença para a gente entrar. Vai ser oferecido essa possibilidade, porque eles complicam com muito mais, a gente está vendo isso na obesidade, o próprio idoso no início, e essas comorbidades que a gente tem preocupado muito nos casos que vão a piorar, entubar, UTI, certo. E o óbito, acho que é sim uma técnica devida, e os riscos são esses que a doutora falou. Nós vamos mais para um rápido intervalo, não saiam daí, voltamos já já. Olá,
Eu sou a Marcinha, faço parte da equipe Raízes, sou responsável pelo atendimento presencial e pelas redes sociais para melhor atendê-los. Meu nome é Gisele, trabalho no setor de encapsulação de medicamentos, tenho muito orgulho do que eu faço. O que eu mais admiro nesta equipe é a busca constante em se aperfeiçoar para a melhor satisfação dos nossos clientes. Tudo é feito com muita dedicação, carinho e amor. Meu nome é Maria, faço parte da família Raízes há 6 meses. Trabalho na área da limpeza e organizações. Nós somos especialistas em você. Raízes, 31 anos. Estamos de volta aqui com a doutora Fernanda e uma pergunta que eu fiquei muito preocupada, assim, ou querendo saber se esse tratamento com plasma já foi usado em outras epidemias ou pandemias. Já foi usado, sim. Eu acho que a estreia do plasma convalescente foi na gripe espanhola, né? Mais de um século atrás. 1918. Né? E mais recente que a gente pode lembrar é a H1N1. Foi usado em pacientes graves com redução de mortalidade e redução de tempo de internação. Temos complicações, você falou lá atrás, eu acho que é bom frisar, assim, nós vamos usar em pacientes com alto risco de complicar o Covid. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E aí eles estão um fator de risco grande e a ideia é criar um benefício para esses pacientes. Quais são os riscos? O risco de transfusões, tá? Então, o risco do plasma é o mesmo risco de qualquer transfusão. Então, é risco do trale, que eu já expliquei lá mais para frente, é o risco de febre, é o risco de reação, né? Reação transfusional, risco de contaminação, né? Que ele existe, é muito pequeno e ele existe, mas é risco de qualquer outra transfusão. Tá. E também, doutora, nós estamos aí, lockdown em Araraquara, Rio Preto fechando à noite. Como é que está Matão na história do Covid? Como é que estamos de hospital, de enfermaria, UTI? Hoje eu passei visita na enfermaria de Covid aqui em Matão, inclusive dei risada de um paciente. Ele falou para mim que ele ia chegar na janela e falar assim, põe a máscara. Né? Porque assim, a realidade que a gente vê dentro dos hospitais, parece que as pessoas não enxergam na rua. Então a gente tá com a enfermaria cheia, já esteve pior, eu acho que 3 semanas atrás. Estava pior. A gente estava com a enfermaria muito cheia, as UTIs continuam lotadas, tá? É sempre uma briga por qual paciente vai, como que você vai fazer essa eleição, de que paciente ir. A gente percebeu que mudou o perfil do paciente. Hoje as enfermarias estão cheias de jovens. Escutem isso. Hoje nós temos muito mais jovens. Talvez porque eles não foram vacinados ainda. Provavelmente, eu acho que eles não foram vacinados, com certeza isso é um risco. A gente vê que os idosos diminuiu muito a internação e alguma coisa que mudou também na genética do vírus, nas cepas, né? Porque hoje eles internam 40 anos, 33, 41. A gente perde pacientes jovens, muito diferente do que era no começo. E eu acho que tem a ver também com a mudança das cepas. Então nós temos vacinação sendo efetiva e cepa diferente. Isso. Porque os idosos, querendo ou não, diminuíram a internação. Diminuiu, né? Muito. Eu tenho vacina funcionante aí. Vacina, seja ela a Coronavac, AstraZeneca. Eu estou ouvindo muito assim, a Coronavac é fraca, não funciona. Gente, funciona bem. Nós precisamos lembrar que tem estatística de tudo isso. Existe a cobrança da OMS é que a vacina tenha pelo menos 50% de proteção. A Coronavac, ela oferece isso, tanto que ela já foi aprovada pela OMS para uso, inclusive, na União Europeia. Existem estudos, inclusive, que tem vários vieses de estudo, mas que foi feito no Uruguai, que, apesar de ter críticas ao estudo, ele mostra que a Coronavac teve uma mortalidade menor do que a Pfizer. Então, assim, qual foi a proposta da Coronavac, eu acho, do Butantan, maior de todas? Evitar a internação e evitar o óbito. E ela faz isso. Isso é muito bom, doutora, você falar isso, porque a gente escuta muito isso na rua, mas tomei a Coronavac, ela não está valendo nada. Então, ela está valendo. Cris, está havendo uma importância da discussão. Está havendo assim uma desconfiança, porque agora vieram lotes da Pfizer. E pessoas que já tomaram Coronavac ou AstraZeneca falaram, acho que eu vou entrar na fila tentar tomar a Pfizer. Não vai, mas
nós precisamos lembrar de estatística, que são o que você falou, essas propostas das vacinas, que elas te deixam imune, não 100%, nenhuma delas. Né? A gente tem índices ótimos de Covid grave. Eu acho que a proposta das vacinas é essa. Agora, a Covid moderado, elas estão ali 25% de chance de você ter o Covid moderado e 50% de ter o Covid leve. Covid leve, ele não vai levar a complicações maiores. Eu acho que essa é a proposta da vacina. Eu acho que funciona muito bem. Funciona, com certeza. Doutora, você já está enxergando uma luz no fundo do túnel, assim, do Covid? Você acha que já tem prazo para realmente a gente não voltar à vida como era antes, mas pelo menos voltar um novo normal? Eu acho que a luz no fim do túnel a gente vê a hora que a gente vê outros países que já estão vacinados em massa voltando à sua rotina. Aqui, na nossa realidade, eu acho que a gente ainda tem um pedaço de estrada grande ainda para a gente conseguir ter uma porcentagem da população suficientemente vacinada para a gente poder voltar a uma vida um pouquinho mais aliviada. Cris, a frase é essa: vacinação, seja ela Coronavac, seja ela AstraZeneca, seja ela Pfizer, vacinação. Vamos chegar a 80%, 90%, 100% de vacinação, nós vamos ter os efeitos que nós estamos vendo lá fora. Eu acho que uma das coisas que fala a favor da Coronavac é até a gente observar a mortalidade entre profissionais da saúde, porque aqui no estado de São Paulo, todo mundo tomou Coronavac. Né? A primeira leva da vacina que a gente recebeu e as primeiras pessoas que foram vacinadas foram os profissionais da saúde. E isso já é visto o impacto. Né? Não tem mais. O pessoal, me lembro, entrevistamos aqui, você mesma já pegou Covid, outros médicos que vieram aqui, e realmente isso já foi citado. Os vacinados, mesmo de Coronavac, que estão judiando no sentido pleno da AstraZeneca, não tem tido mais complicações de você perder vidas nesse sentido. Sim, lógico, sempre vai ter, né? Não, mas é eu acho que impossível ficar vivo eternamente, né? Vamos falar assim, mas diminuiu muito. Bom, agora nós vamos para aquele momento que fica todo mundo está em casa esperando, que é o momento do sorteio. Eu vou pedir para a doutora Fernanda sortear aqui. Chacoalha olha, bem, hoje doutora. presente temos uma massagem, que é uma drenagem da Renata França, que é super famosa, essa drenagem, lá na Elisete Siqueira, que é a minha massagista. Um kit da Raízes, que quem ganhar vai ganhar esses 2 presentes aqui. Então, eu vou pedir para a doutora Fernanda. O convidado também tem o nome aqui dentro? Não tem, vou colocar. Mas, ó, doutora Fernanda, vou falar que eu vou mandar um presente para você amanhã da Raízes, viu? Ó, foi a Débora Souza que ganhou. Débora Souza, parabéns. A Débora Souza que ganhou aqui, ó. A Débora, parabéns. Você compartilhou e ganhou um presente no nosso sorteio. E amanhã, gente, eu vou mandar um presente para a doutora Fernanda, que ela vai amar lá no hospital para ela. Olha, aquela falando é presente bom, viu? Doutora, eu queria agradecer muito a sua participação. Obrigada, queria que você deixasse um recadinho para quem está em casa nos assistindo e que volte mais vezes, viu? Só convidar que eu venho. É só, gente, usar máscara, lembrar de usar máscara. Por favor, usem máscara. Tentem evitar aglomeração, escolham grupos pequenos. Não é para ninguém ficar isolado o resto da vida, mas tenham grupos pequenos, mantenham um distanciamento adequado. Isso vai passar, doem sangue. E se Deus quiser, logo nós vamos estar numa vida melhor. Amém, doutora. Muito obrigado pela presença e, como sempre, bem-vinda. Daqui a pouco eu vou te dar um crachá aqui da TVM, por favor, tá bom? Estou esperando. Bom, daqui a pouquinho a gente vai estar despedindo de vocês, né, Escudeler? Então, chegamos ao final do programa. Muito bom estar aqui com você em casa. Eu falei que é uma hora que passa muito rapidinho, a gente nem vê. Queria mandar um beijo para a Salete. Salete, muito obrigada por sempre me tratar com carinho, toda terça-feira que eu estou aí. Um beijo grande, viu? E esperamos vocês na próxima quarta-feira, né, Escudeler? Sim, mas antes eu quero dar um recadão. Na verdade, um abraço para a Juju, pela lembrança que ela me deu aí, com a palavra gratidão. E que nós tenhamos uma semana abençoada e esperamos vocês no próximo Bela Saúde, na quarta-feira, sempre às 20 horas, aqui na TVM e nas redes sociais. Uma boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus.